Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet e através do portal tvmaceió.tv.br e via satélite no canal 86. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do movimento familiar cristão. No programa de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os 35 anos do MFC em Alagoas. Também vamos conversar e dialogar sobre São José, padroeiro da família. E para finalizar, vamos falar sobre o encontro quaresmal. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, meu caro telespectador amigo, pela sua audiência. Como anunciado, o nosso primeiro tema para conversarmos é justamente sobre o MFC e seus 35 anos de existência em Alagoas. E quando sabedor desse tema, logo procurei a fundo de pesquisa para poder informar bem e informar certo. E hoje eu trago para o telespectador um documento histórico do movimento familiar cristão, todo ele elaborado
pelo nosso irmão e amigo Betuca. Ele colacionou todos os fatos e atos acontecidos nesse período e passa para a gente esse espetacular informe. E apresenta esse documentário o nosso padre Celso Alípio Mendes Silva, que também é nosso orientador espiritual. E nas primeiras páginas desse caderno, nós vamos, com o título Introduzindo, ele diz: vivemos uma transição e crise de identidade familiar. Temos de saber pesar o positivo e o negativo do novo modelo de família, que, por outra parte, é algo em evolução e não acabado, nem definitivo e de uma vez para sempre. Nem sequer igual em todas as partes, mas submetido ao pluralismo cultural, à mudança e evolução sociais, tarefa difícil. O que será mesmo básico e permanente na família de hoje e de sempre? Esse primeiro parágrafo já nos traz algo para meditarmos. Estamos hoje aqui, como sempre, com o nosso padre Manuel Henrique, com o nosso companheiro e amigo de movimento, Valverde. E essa pergunta vai para você, Valverde. Você que é um dos fundadores praticamente do nosso movimento. Essa última pergunta que o padre Celso faz: o que será mesmo básico e permanente na família de hoje e de sempre? O movimento se enquadrou nessa meta? Olha, James, o nosso movimento é rico nesse espaço que tem entre a família e sociedade. Quando, logo após a guerra, só existiam os movimentos de homens ou mulheres, foi quando surgiu lá, no Rio de Janeiro, até com o Deol de Câmara, os primeiros passos de Padre Hitchens no Brasil do movimento. Aqui em Alagoas foi em 65. Nós nos adequamos aos movimentos de igreja, mas como família. Movimento de casais e de família. Até hoje tem muitos grupos que são só casais, mas tem muitas equipes também mistas, jovens, famílias, casados, desquitados. Essa adequação foi importante porque o mundo cresce no dia a dia. E cresce numa velocidade galopante. Nós vivemos como se fosse matar um leão por dia. E a família, muitas vezes, fica a cavaleiro de... Fica, muitas vezes, não quer estar no ápice da história. Fica se acomodando nos costumes, na metodologia, e se acomoda. E sempre, aqueles que querem destruir a família, James, estão na nossa frente. Temos que ter muito cuidado. Por isso o movimento em seus grupos de base bate tanto. Gente, família é o núcleo mais importante da sociedade. Nós, como Movimento Familiar Cristão, fomos os primeiros nesse Brasil, com o intermédio dos nossos fundadores, a despertar o valor da família. E até hoje lutamos por isso, no dia a dia, nossos encontros, nas nossas palestras, aprofundando no nosso exemplo pessoal no dia a dia de cada um dos membros do movimento, com os padres que nos assessoram, sempre de mãos dadas com a nossa religião católica. Nós somos cristãos. Hoje, são momentos de laicos, até ecumênicos, que temos irmãos católicos, irmãos evangélicos, mas a nossa maioria do movimento é católico. Nosso assessor mesmo aqui em Alagoas é o padre Manuel Henrique, que nos prestigiou, e começamos com o saudoso padre Celso Olímpio. Então, James, é uma alegria para a gente esse movimento, porque a família está sempre em primeiro lugar. Mas, Valverde, como sendo um movimento da igreja, sim, e de igreja, não poderia, e tendo como base a família, é claro que o foco principal é a família. Agora, o movimento surgiu em 65, mas só veio a funcionar normalmente, regularmente, em 80, é isso? Exato. É porque quando começou o movimento em Maceió, vindo de Salvador, intermédio de nossos irmãos de Salvador, inclusive naquela época, já nosso irmão Wainer era um dos meus participantes que vieram com o grupo de Salvador para cá também, mas surgiu a Revolução. E naquele tempo, o Exército, um ano só de começar o primeiro grupo, bloqueou completamente o nosso movimento. Era proibido reuniões. Aí passamos 15 longos anos sem poder ser um movimento. Até quando 80, de novo, Salvador voltou para Alagoas e o intermédio do Wainer, o Guilhermando, a turma todinha, fundaram o primeiro grupo do movimento e estamos até hoje. 35 anos lutando, representando a família
esse sacramento sagrado, onde tudo nasce dele, João, o matrimônio cristão. Então nós representamos com toda alegria, junto aos outros movimentos, aos outros pastorais, mas temos aquela raça de nos pararam na revolução, mas ninguém consegue parar o movimento. Exato. Porque é de Cristo, desse Deus que a gente ama tanto. Manuel, Padre Manuel, de lá para cá nós tivemos o Padre Celso e agora o senhor nos orientando. O movimento veio ajudar a pastoral familiar, veio fortalecer a igreja ainda mais nesse campo? Olha, James, eu conheci o movimento familiar cristão ainda em São Paulo, quando eu estudava no seminário do Ipiranga e, naturalmente, no trabalho de estágio pastoral, ao lado de um colega meu que hoje é o editor-chefe do jornal da Arquidiocese, o São Paulo, Padre Aparecido, Padre Cido. Nós começamos a trabalhar numa paróquia da Vila Zelina, onde havia muitos imigrantes lá da Rússia, da Sibéria, daqueles lados de lá, e eu conheci o movimento familiar cristão ali. Para mim me valeu como primeira experiência de como eu, seminarista e logo depois padre, deveria me comportar dentro de um movimento de leigos. Eu me lembro dos ensinamentos do coordenador, que era argentino, ao lado de sua esposa, Julio e Juanita, né? Eles moravam lá e a gente trabalhava juntos. Eu aprendi a trabalhar no grupo, não me colocando em evidência porque ia ser padre ou coisa parecida. Não era meu papel falar o tempo todo. O meu papel ali dentro era de ouvir e de eventualmente falar e explicar, encaminhar algum assunto ou aprofundar quando me fosse pedido. Isso me valeu muito. Até hoje eu aprendi, quando estou em meio aos leigos, não querer abafar a voz deles. Isso é muito importante. Estou dizendo isso até porque pode ser que algum colega esteja ouvindo, algum seminarista, ou você mesmo leigo que faz parte do grupo, oriente aos orientadores dos grupos, aos padres que são assistentes, para que eles saibam se colocar no lugar devido, não tomando jamais a fala, a vez dos leigos na igreja. No caso, então, Manuel, o movimento ele complementa a ação da igreja através da pastoral familiar. Sim, sim. E eu acredito, James, de uma forma bem mais forte. Porque existe movimento de casais que trabalha mais a relação esposa, trabalha a relação educação familiar dos filhos. Mas o movimento familiar cristão tem uma outra característica, que é cuidar da família. Talvez tenha sido por isso que logo naqueles anos iniciais em Maceió, naqueles tempos difíceis da ditadura militar, o movimento tenha entrado em alguma questão mais polêmica das dimensões sociais da família, da dimensão econômica, da dimensão política, quem sabe, e isso tenha desgostado o poder daquela época e retirado de ação o movimento familiar cristão. Mas o objetivo do movimento familiar cristão é trabalhar a família. E a recompor essa família. E vocês sabem que a família de hoje sofre, não é porque marido e mulher são maus, não. Muitas vezes é porque a circunstância econômica, social. É difícil uma família. Eu vi lá em Viçosa, quando eu comecei a minha vida de padre, quando se mudou a usina do Teotônio Vilela, de Viçosa, para a região lá de Junqueiro, ali, não é? Seresta. Usina Seresta. Eu me lembro, muitas pessoas, os homens sobretudo, que trabalhavam ali, tiveram que mudar-se lá para a usina Seresta. Resultado, a situação econômica termina deteriorando a família, porque muitos que foram para lá não voltaram mais ou fizeram uma outra família lá. Olha a situação econômica interferindo e desmantelando a família. Hoje eu digo a mesma coisa.
a situação econômica, social, política, a situação profissional dos dois, né? Interfere bastante na vida da família. Não resta dúvida. E para finalizar essa primeira parte aqui do manual, o padre Celso diz o seguinte: a família é a igreja doméstica. Olha que coisa bonita. A família é a igreja doméstica. Expressão que o Papa João XXIII repetiu como eco da tradição patrística e eclesial, e que o Vaticano II afirmou como sua. Assim, a família é e aparece como comunidade de missão eclesial e de testemunho social dos valores evangélicos, a serviço da fraternidade em nosso mundo, que é a grande família de Deus. Que bonito, Valverde. Como é que está o nosso movimento dentro dessa expressão aqui lida? Você estava lendo aí, James, eu estava também aqui observando que como é bonita essa parte do movimento quando foi em relação à família e sociedade. Seja mesmo, quando lá em 65 nos bloquearam aqui em Maceió, proibiram do neodismo, por quê? Nós temos temas sempre que vai de encontro àqueles que bloqueiam o caminho da família. Veja o mesmo tema. E quando voltamos em 80, já na ditadura, aquele final da ditadura, qual era o tema do ENA em Belém do Pará? O povo caminha na esperança da libertação em nós. Quer dizer, desafiando, o povo quer libertar, o país também, e nós, movimento. Sempre estamos assim, na cripta da onda, sempre desafiando, lutando, não para criar empecilhos, nem dar murro em ponto de lança, ao contrário. A gente quer proteger a família, mas quer dizer assim, nós estamos vivos, nós somos cristãos, nós estamos conscientes do Evangelho, nós não decoramos o Evangelho, nós procuramos vivê-lo. Então não é uma ditadura, não é uma política errada, não é um projeto errado de governo ou de sociedade que vai nos deter, não. Nem vai nos amedrontar. Me lembro que na Revolução, muitos de nós já foram presos lá em Salvador, em toda parte desse país. Quantos cristãos nós protegemos nossas casas, perseguidos pela ditadura? Cristãos que falavam em liberdade, defesa da família e a família massacrada. Então até hoje somos assim, sempre estamos na frente, no pico da onda, avançando. Nós, James, Alagoas, Maceió principalmente, está entre os melhores movimentos, grupos do Brasil, porque por aqui, James, você vê, nós somos um grupo que temos uma TV, um programa de TV, é um desafio. Nós tínhamos a coordenador latino-americano aqui em Alagoas. Teve um ano, James, que aqui em Maceió tinha coordenador latino-americano, regional, nacional, estadual, tudo em Alagoas, que é um estado tão pequeno, mas com tanta força de ação, James, com tanta liderança, ontem, hoje, e tenho certeza no jovem de hoje, nós vemos amanhã, até o movimento jovem. Mas, é lindo, James. Mas, meu caro Valverde, para cumprir essa missão, como o movimento está estruturado aqui em Alagoas? Qual é a estrutura do movimento? Veja, James, nós temos aqui em Alagoas uma equipe da cidade. Essa equipe da cidade, temos 22 grupos atualmente participando ativamente. Esses grupos têm cada um seu representante, são seus coordenadores, que se reúne mensalmente, esse representante de grupo, num conselho da cidade. É a maior autoridade do assunto, porque a equipe cidade, onde tem o nosso coordenador, que aglomera todos esses grupos, apenas representa esses coordenadores. Tudo esses nosso vem das bases. São de grupos de base. De grupo de base. Eleitos pelo grupo de base. Esses grupos de base, eles se reúnem também? Reúnem quinzenalmente. Quantas famílias ou pessoas existem em cada grupo desse? Geralmente, James, o grupo de base tem de 6 a 8 casais. Por que assim pequeno? Muito grande. Tem grupos que chegam até 10, o nosso grupo tem 11 casais, por exemplo. Mas as casas são pequenas. Então manda os nossos fundadores. Cristo não tinha 12 apóstolos? Que seria... Se fosse casais, seria 6 casais, 12 pessoas. Nós também temos, no máximo, nos grupos, 12 pessoas, James. Procuramos ter isso, ou um pouco menos, porque as casas são pequenas. Ali, nós nos reunimos para discutir problemas de família, baseado no Evangelho. Não é historinha de trancoso, não, nem assuntos pessoais, não. Se existe um problema, nós vamos lá dizer assim, gente, esse problema com o casal tal, fulano de tal, o que é que diz a Bíblia, a orientação dele? Vamos pesquisar. E é baseado nessa pesquisa... Esses grupos de base se equiparam às comunidades. As comunidades de base, eclesiástica de base. É por isso que foram perseguidos na Revolução, já não queria que eles se reunissem. Porque lá a gente fala abertamente
sobre tudo. Você sabe que o movimento... E qual seria a formação desses grupos nas reuniões? Qual a metodologia de trabalho desses grupos em suas reuniões? O movimento tem a metodologia participativa, quer dizer, todos são ouvidos, todos falam e todos dão opinião. E procuramos formar sempre um consenso das ideias. Nunca se consegue totalmente um consenso numa ideia, surge muitas vezes, mas sempre seguimos a maioria porque somos grupos democráticos. Então, ao discutirmos um problema de família, um assunto, os casais se reúnem muitas vezes até num grupo de reunião de base, os homens se reúnem no local da casa, as mulheres em outro, para discutir o mesmo assunto. E depois formam um consenso. O que pensam e chegam a um consenso comum. E outra coisa, o que se passa na reunião de grupo é segredo, James. Não pode nunca sair daquele grupo. É um juramento que fazemos perante Deus e aquela família. É ali, é como se fosse uma terapia familiar, com Cristo sendo o nosso grande mestre, nosso amigo. Então esse grupo cresce porque eles confiam. E com o tempo passa a ser de fato uma só família. Manuel, como você é o coordenador espiritual, eu pergunto, a espiritualidade desses grupos, ela é latente, ela é possível de se observar, de se avaliar? Olha, James, é possível, né? E dentre os movimentos de casais, o movimento familiar cristão, eu prezo bastante por esse objetivo de cuidar da família. De cuidar da família, você faz parte do mundo jurídico, existem mudanças nas leis que protegem a família, o casal, e é bom que a família conheça. Seria interessante aproveitar os profissionais que existem no movimento, o professor que cuida da educação, que ele possa avaliar um pouco como é que está a educação da família, sobretudo quando eu vejo as crianças no meio da rua em Maceió. É terrível a gente acreditar num futuro, quando eu vejo 10 horas da noite, 11 horas da noite, crianças nos sinais luminosos da cidade. Então, o movimento familiar cristão, ele vai cuidar dessa base física, estrutural, social, da família. É claro que para a gente ter esse trabalho do lado de fora, é preciso ter uma espiritualidade muito forte, que não é somente o amor de marido e de mulher, mas é um cuidado da família, a espiritualidade da família, como o Padre Celso falava, já porque o Papa João XXIII também falava, e o concílio havia consagrado essa expressão comum e básica. A família é a primeira igreja, é a igreja doméstica, é ali que nasce. Eu, tendo um movimento familiar cristão numa paróquia minha, que logo mais vou ter também, e eu vou convidar a vocês em breve, né? Dizendo qual vai ser e o dia em que eu vou tomar posse. Eu não me incomodaria com a família se eu tivesse um movimento que se reunisse para conhecer a família da paróquia. Onde é que moram as famílias? Moram em ruas dignas? O que é que está faltando para eles? A comida que eles comem também é importante, né? Então todo esse aspecto sustenta a família e dá à família aquela alegria e aquela confiança e saber que eles estão ali como igreja, porque em muita coisa eles não precisam pedir licença ao padre. O pai de família é o padre da família, a mãe de família é Nossa Senhora também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre São José também, cuja festa nós passamos no último dia 19, e São José é tão grande que ainda vai ter uma outra festa no dia 1º de maio. 1º de maio, São José enquanto operário. Então, é importante que o movimento familiar cristão tenha essa consciência de estar trabalhando pelo bem-estar da família. Não é só um movimento de familiarismo, é um movimento de família para que a família consiga realizar os seus sonhos e as suas obrigações. Porque se a família conseguir isso, certamente a sociedade vai estar encontrando um caminho mais feliz. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Família em Pauta.
GTEC, Cursos e Soluções em Informática, é uma empresa com grande destaque no estado. Seus cursos são exclusivos e expressos, facilitando a sua inserção no mercado de trabalho. Fotografia, Photoshop e Excel são alguns dos cursos ofertados. Ligue agora mesmo para 3033 0127 ou 3316 2123 e saiba das promoções deste mês. Acesse facebook.com/GTEC Cursos e fique por dentro dos próximos treinamentos. GTEC Cursos e Soluções em Informática. Pensou em construir na Barra de São Miguel? Material de Construção São José tem tudo para sua construção. Material de Construção São José, na principal da Barra de São Miguel, com entrega para toda a região. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. A maior clínica de diagnósticos do Nordeste está ficando ainda melhor. Agora temos estacionamento e 3 novas recepções. Muito mais espaço para realizar exames e diagnósticos com a qualidade e precisão de sempre. Além disso, agora contamos com o primeiro PET-CT do estado para diagnóstico precoce de câncer. E dispomos de ressonância magnética de altíssimo padrão. Med Rádios, ampliando seu bem-estar. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Nesse segundo bloco, nós continuamos a conversar, porque sentimos no final do primeiro bloco a ansiedade do nosso amigo Valverde em querer prestar alguns esclarecimentos, porque não é brincadeira, são 35 anos de vida do movimento em Alagoas. Meu caro Valverde, me narra rapidamente os eventos marcantes desse movimento, nesses 35 anos, nessa caminhada de 35 anos. 3 dias para começar a mostrar para vocês. Mais rápido, mas em resumo. Vamos resumir aí em poucos minutos. Bem mesmo, Ana. O Alagoas tem tanto entusiasmo no movimento que nós aqui, além de fazermos um encontro mundial com 25 países, é o único estado da federação que fez um encontro mundial. Foi aqui em Alagoas. Na época que Marco Mota com Inês era coordenador do SPLA, Secretariado para a América Latina. Trouxe para Alagoas e 25 países, línguas diferentes. As línguas oficiais eram inglês, espanhol e francês. E tínhamos traduções espontâneas, quer dizer, chegamos a esse ponto. Fizemos um encontro nacional aqui, o 12º encontro nacional, lindo, todo o país aqui na nossa cidade aqui dentro. Fizemos vários encontros regionais, encontro nacional de secretariado de CONDI, do Conselho Diretor Nacional, e Conselho Diretor Regional, do qual você mesmo, James, foi coordenador regional, o Marcos Mota também, e eu também fui regional. Quer dizer, nós temos muitas lideranças antigas, atuais e novas aí, minando. Alagoas é lindo. E outra coisa, somos o único estado que tem um programa de televisão aqui, graças ao esforço dessa pequena equipe do qual você coordena. Quer dizer, estamos divulgando para o mundo o Evangelho, a palavra, o entusiasmo, a família. Quer dizer, Alagoas, gente, está de parabéns. E mais ainda, fizemos 2 encontros do Nordeste. E aqui em Alagoas, que eu conheço em Nordeste, fizemos 2 encontros estaduais. Em canto nenhum é feito encontro estadual. Chegamos a ter 13 cidades no interior nucleadas. E vamos ter muito mais, tenho certeza disso, James. Eu sou louco por esse movimento porque, de fato, entusiasma a família. Você é um vibrador do movimento. Sou mesmo, James, pode crer. Bem, o Movimento Familiar Cristão completou já os seus 35 anos. Eis aí um resumo, meu caro telespectador, desse movimento. Se você deseja integrar esse movimento, nos procure. Estamos de portas abertas para recebê-lo. No vídeo, mostramos os contatos para ingressar no movimento. Um outro tema que nós vamos abordar agora é um tema deveras importante. No último dia 19 de março, eu me recordo, Manuel, eu criança no Prado,
Eu morava ali no Prado. Eu era devoto do Menino Jesus e o meu irmão Kleber devoto de São José. E quando cheguei ao seminário, o São José passou a ser o patrono da segunda divisão e São Luís de Gonzaga o patrono da primeira divisão. O que é esse patronar, esse ser patrono? Ser patrono, no meu entendimento, não sou sacerdote, mas entendo que é tirar uma pessoa que tem exemplos de vida, exemplos e virtudes durante a sua existência, e destacar aquela pessoa e dizer, você vai ser o patrono disso, daquilo. São José, por exemplo, patrono da família. Por que o patrono da família? É uma coisa muito bonita, meu telespectador. Enquanto Maria deu a carne, São José deu a preocupação, a retidão, o trabalho, o cuidado. E os dois somaram-se e deu Jesus. E a família sagrada tem São José como esteio, porque ele era o varão. E esse varão, José, passou para nós, famílias de hoje, o seu patrono, e ajudados por ele, orientados, iluminados. E a Sagrada Escritura é muito, muito sábia. Eu tenho aqui em mãos um livro que recebi há pouco, São José, da estife do rei Davi. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Boaz gerou de Ruth, a Obed, Obed gerou José, José gerou o rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Veja que coisa sábia, só Deus. Da mesma estirpe sai José e chega Jesus. Eis ele aí, cuidando do Salvador do mundo, do Filho de Deus, o menino Jesus. Padre Manuel, como você, como sacerdote, vê São José, patrono das famílias brasileiras e mundiais, né? Eu estou até me lembrando aqui de uma música do Padre Zezinho, Estou Pensando em Deus, em que ele termina desejando que cada pai de família se pareça com José, cada mãe de família se pareça com Maria. No final dessa fala do nosso programa, nós podemos relembrar essa música que é do Padre Zezinho, nosso companheiro fiel, até hoje caminhando conosco, e até refazendo algumas músicas, eu soube, complementando, reajustando. Isso vale a pena para a gente. Mas eu quero falar sobre São José, que era um desconhecido. Nós estamos ouvindo a música. São José era um desconhecido, um ilustre desconhecido na igreja, até mesmo na teologia. Não foi na Bíblia, não, porque na Bíblia ele tem o seu lugar que ninguém pode retirar jamais. São José foi o homem dos sonhos. E eu me lembro de um livro, é o único livro em língua portuguesa no Brasil escrito sobre São José, e foi Leonardo Boff que escreveu. Eu anotei isso num artigo que eu fiz, publicado no último sábado, na Tribuna Independente. E aí o Leonardo dizia de maneira muito feliz, São José só teve sonhos que ele seguia mesmo sem entender. Foi assim. Falava pelas mãos na carpintaria, pelos braços segurando o menino Jesus, falava pelos pés caminhando para o exílio no Egito, pelo amor estando junto de Maria, e pelo cuidado de todos os dias, garantindo o sustento para a Sagrada Família. Ele, diz Leonardo, é o modelo dos cristãos anônimos, o exemplo de gente boa e o patrono da igreja doméstica. Ele é o patrono, o sustentador, o guia da primeira família onde nasceu Jesus, onde nós também nascemos como família cristã. E ele termina dizendo de maneira maravilhosa,
guardem esta forma de falar, que eu considerei realmente muito própria e de muita propriedade, né? Isso que Leonardo diz: se Maria deu a Jesus a carne física, foi José que lhe forneceu a carne severina. Lembrando o poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, foi José que ofereceu a carne severina a situação histórico-social de miséria, indo morar em Nazaré e trabalhar numa carpintaria, que era o trabalho dos pobres, do pobre José, que Jesus foi até chamado um dia o filho do carpinteiro, e por isso foi rejeitado lá na sinagoga de Nazaré. Quando todos o ouviram falar bonito, até se admiraram, mas quando se lembraram que ele era filho do carpinteiro, o pobre carpinteiro, rejeitaram. E Jesus teve que sair às pressas para não ser apedrejado a primeira vez que ele falou na igreja. Isso impressiona. E José foi o responsável por essa realidade, essa encarnação, colocou Jesus no mundo da gente. Se Maria gerou Jesus, encarnando na vida humana, José o encarnou na situação humana do trabalho. Por isso que José, na igreja, tem uma outra data também de comemoração. Dia 1º de maio é o dia de José, o carpinteiro. E a gente vai celebrar isso novamente. Vejam as imagens. Quando a gente vai a Nazaré, a gente visita até as escavações atrás da igreja de São José, onde possivelmente teria sido ali o lugar onde José e Jesus trabalhavam a carpintaria. Isso é muito bonito. José, se ele era um esquecido, ultimamente está sendo lembrado. O Papa colocou São José agora na oração eucarística. Toda vez que falamos em Maria, falamos e seu esposo José. Era o que estava faltando realmente. A igreja, veja a imagem de José tomando conta do menino, o menino nos braços, como a gente vê hoje em alguns pais fazendo, perdendo aquela vergonha machista de tomar conta da criança, de fazer a mamadeira para a criança. Homem que é pai, ele assume a paternidade de maneira amorosa, de maneira responsável, ao lado da sua esposa, que é a mãe de seu filho ou de seus filhos também. São várias, Padre Manuel, as virtudes que nós poderíamos destacar do nosso querido São José. Eu tenho aqui, por exemplo, o homem justo e obediente, e diz aqui o texto: eis como foi o nascimento de Jesus Cristo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de passarem a conviver, aconteceu que ela concebeu do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, porque era justo e não queria denunciá-la, resolveu deixá-la secretamente. Quando pensava nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas conservar contigo a Maria, tua esposa, pois aquele que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque é ele quem há de salvar o seu povo dos seus pecados. Bonito, Valmília, muito bonito. E essa música de fundo vem melhorar mais ainda esse clima de êxtase que nós estamos vivendo diante desse quadro bíblico do nascimento de Jesus, da obediência e da justiça de São José. Valmília, o movimento também venera São José? Não é só venerar São José, é procurar nós, homens do movimento, pais de família, seguir o exemplo de José. Apoio, simplicidade, carinho. É ser um pedaço também da sua esposa e dos seus filhos. Que vontade linda, James, que alegria. Eu me lembro quando
recém-casado, peguei meu filhozinho no braço pela primeira vez, aquele ser tão inocente, fruto de um amor de um homem e de uma mulher, no sagrado vínculo do casamento, da família que Cristo, Deus, nos instituiu. Que alegria! Então nós devemos ser fãs desse São José, procurar viver a vida como viveu São José, com dignidade, com bom exemplo, meu amigo que nos ouve. Vamos ter orgulho de ser pais, vamos ter orgulho de ser mais um José na caminhada de Cristo, mais um José na caminhada do movimento familiar cristão. E que o mundo exploda, que o mundo estoure, que crie 1000 tipos de família, mas nossa família é a família sagrada, família que Cristo instituiu no sacramento do matrimônio. Sejamos o José. Ele é o exemplo para nós do movimento familiar cristão, James. Padre Manuel, um outro ponto que nós podemos destacar, outra virtude, é a humildade de José. E veja que coisa linda. Nós temos Maria, uma pobre menina ainda com 16 anos, 17, quando ela foi concebida pelo Espírito Santo, e José, que quando soube se assustou, porque a lei daquela época não permitia que aquilo acontecesse, e resultado, ele humildemente acata a ordem do anjo e fica com Maria. Nasce o filho, e ele protege o filho, protege a mãe, e convive em família, numa família sagrada. E veja que coisa linda, nós hoje estamos com a nossa fé naquele menino que José tomou conta e que Maria concebeu. Isso é uma coisa muito bonita que deve servir de exemplo para o mundo de hoje. Não é, Manuel? Realmente, a própria figura de Maria no Evangelho não tem muitas páginas escritas sobre ela. Também José. E é interessante que quem quiser fazer a maior teologia sobre Maria, se quiser ser fiel, tome simplesmente as páginas do Evangelho, sobretudo de Lucas e de Mateus, para falarem sobre Maria. A mesma coisa sobre São José no Evangelho de Mateus. É lá que você vai encontrar de maneira muito fiel a figura de um homem de Deus. E aí tem uma coisa muito importante para você defender. O Evangelho chama José de um homem justo. E naquele momento, ainda hoje, quando alguém quer dizer que alguém é bom, é santo, alguém é leal, alguém tem honestidade de vida, se chamava de justo. O justo era um homem que realmente sabia viver feliz ao lado da família, da sociedade. E São José era esse homem que auscultou um pedido de Deus para que aceitasse Maria. Também foi em sonho que ele aceitou a ordem de ir para o Egito, para defender o menino do poder de Herodes, que queria matar o menino. Então, esse homem profundamente sintonizado em Deus. José é esse homem justo que sabia fazer esse contato permanente com Deus. Vejam a cena, a literatura, a pintura, as artes, todas elas trabalharam muito bem esse caráter humano, familiar de José, de Maria, o menino, como vocês estão vendo na tela de sua televisão. Numa hora difícil, desafiadora, como fazer um menino nascer, a mãe dar o parto ao primeiro filho, onde não tinha lugar. No campo, no meio do capim, no meio do cheiro dos animais. Foi ali que nasceu Jesus, numa estribaria. A palavra manjedoura é muito bonita, é até poética. Ela foi muito mais real do que uma manjedoura. E José estava ali, dando toda a tranquilidade a Maria, permitindo que tudo acontecesse no grande mistério da encarnação de um Deus no mundo humano. Por isso que José eu admiro como um homem do silêncio. Maria também guardava tudo que não compreendia no dado momento, guardava no seu coração, para depois, mais tarde, poder entender. Veja a situação deles, o cavalo. José sustentou a pé Maria vindo de Nazaré até Belém, numa longa caminhada,
para fazer o recenseamento onde se deu o nascimento do menino. Então é essa família que dá origem à caminhada da Igreja Católica. É lá que a igreja doméstica começa, com Jesus, com Maria e com José. Tem uma coisa interessante, enquanto você falava, Manuel, eu aqui meditava, lendo aqui um texto, naquele momento que Jesus desaparece e Maria e José ficam preocupados. Aí quando encontram no templo, aí Maria, sempre Maria, diz: meu filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Mas Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? Aí, essa passagem me lembra o seguinte: dois humanos cuidando de um Deus. E José sempre retraído. A gente não ouve a voz de José na Sagrada Escritura nesses momentos nem nada. Só Maria. Maria sempre é aquela mãe cuidadosa, a mãe que e a cena, o visor, nós estamos vendo aí a cena mais ou menos como aconteceu. Maria sempre preocupada, sempre como mãe, realmente. José não vinha na retaguarda, ali protegendo os dois, o homem do silêncio. Não é bonito, Valverde, um exemplo de família desse tipo? Além de ser bonito, James, o silêncio que você falou é importantíssimo. A simplicidade de José, né? A simplicidade dele sempre no segundo plano. Sempre deixando Cristo, seu filho e mestre Deus, e Maria, sua mãe, tomar a frente da iniciativa. Mas ele sempre ao lado, protegendo no papel que nós devemos ter. Proteger nossas famílias. Que nas casas, meus irmãos, as mulheres têm a prioridade de tomar conta, tem mais jeito, é mais feminina, tem mais habilidade. Nós vamos ter mais segurança, mais proteção. É o exemplo a ser dado também. Isso é interessante, James, em relação a José, que eu acho muito, acho admirado demais, porque é em José, meus irmãos, que nós devemos também seguir esse exemplo de pai. E é em Cristo, no seu Evangelho, que devemos dar nosso testemunho. O movimento é isso, a simplicidade de José e a sabedoria de Jesus Cristo. O terceiro tema de hoje, nós vamos tratar a partir de agora, é sobre o encontro quaresmal que o nosso movimento familiar cristão irá realizar ainda este mês. Eu fico muito satisfeito, meu caro telespectador, porque foi na nossa época que nós criamos, não como encontro, mas como retiro. Porque eu imaginava, como ex-seminarista, de um movimento, nós que fazemos o movimento, em determinado momento, principalmente agora na quaresma, a gente se retirar para uma meditação mais profunda, no silêncio. Mas esse silêncio não foi mantido. E daí mudou-se o nome de encontro quaresmal, que não deixa de ser uma retirada para um repensar de vida, para um repensar da família, para um repensar da família diante do que está o mundo acontecendo. Nós hoje, na televisão, o que vemos é a família se acabando, pai contra filho, filho contra pai, o desrespeito total a tudo e a todos. E nós, enquanto família cristã, temos o dever de agora, na quaresma, nos retirar, fazer um encontro, nem que seja de um dia, mas tira esse dia para dizer: eu quero ser família autêntica. E o movimento Valverde, como programou, está programando esse encontro? Esse ano nós mudamos para um dia, James, em virtude das circunstâncias, das formas de não poder deixar os filhos. Então o padre Manuel Henrique, nos ajudando também com o grupo da equipe Cidade, estão fazendo o seguinte: um encontro diferente. De fato, é silêncio, sem celular, sem despesa nenhuma para o pessoal, os membros do movimento e também os seus familiares. Porque até alguém me perguntou: Valverde, eu posso levar um parente meu? Eu digo: olha, o movimento é de famílias. O encontro quaresmal é para você, seu esposo e sua família. Sim, pode levar sua família também. E a custo zero, porque as mensalidades que vocês estão pagando no dia a dia é para esses momentos especiais quando tem saldo no caixa. Então vocês vão levar só 2 quilos de feijão, cada pessoa, para ajudar a equipe do seminário também, e a sua presença, porque os lanches e alimentação é por conta da sua mensalidade da equipe Cidade. Vai ser muito bonito, hora de reflexão, muita espiritualidade,
palestras que vão ao fundo do coração do casal. Você que está precisando de ouvir a palavra de Deus, sentir a sensibilidade de uma família, a riqueza no tempo de hoje de parar, fazer silêncio, ouvir a palavra de Deus e meditar. Vai ser um dia de 8 da manhã às 5 da tarde, com palestras, reflexões e terminamos com a Santa Missa. O Padre Manuel Henrique pode mais complementar em relação a essa espiritualidade tão grande que vamos tentar fazer num dia só, mas para que você consiga se encontrar seu José e você também procurar ser a Maria e o Cristo ser nosso companheiro e nosso amigo. Realmente nós vamos ter um encontro começando pela manhã no seminário de Maceió, ali em frente ao Colégio Marista. É engraçado a gente dizer que é em frente ao Colégio Marista, quando o Marista veio muito depois, foi construído muitos anos depois, inclusive num terreno que era do seminário, era da arquidiocese. Mas então é ali nós vamos nos encontrar, primeiramente falando sobre a igreja hoje, e a gente tem a igreja hoje, sobretudo na fala do Papa Francisco, que é um homem que de maneira tão humana, tão familiar, nos tem falado, né? O seminário de Maceió, esse prédio que é do ano de 2004, foi quando... 1904, é verdade, tem razão. 1904. O seminário começou em Marechal Deodoro, onde funcionava a antiga capital, era lá. E em 1904 veio aqui para Maceió. Eu estudei ali, James também estudou ali. Passamos grandes anos de nossa vida, anos que a gente não perde jamais a lembrança e a gratidão de termos aprendido ali o suficiente para termos conhecido Jesus Cristo e tanta gente importante. Mas então ali estaremos de manhã. Ainda eu vou falar sobre um documento do Papa que todos devem conhecer, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, onde o Papa fala de maneira tão humana, tão humilde, mas de maneira tão forte, tão chamativa, sobre o que é ser cristão, o que é ser igreja. Como é que ele imagina a igreja de Jesus? E no final do encontro, lá para a parte da tarde, nós teremos também um momento de chamada sobre a família. E a família dentro desse contexto de igreja que o Papa fala, que o Papa vislumbra. Como deve ser a família nesse momento? O Padre Júnior vai estar, Padre Júnior sobre, do lado da paróquia do Francês, né? Carmelita vai estar com a gente. Você está vendo aí a imagem do Papa com o documento falado ainda, escrito em latim, porque é a língua oficial da igreja, né? Por isso nós não podemos dizer que o latim é língua morta. Não é língua morta. E vamos estudar esse documento. Quem tiver, leve. Quem não tiver, dá uma passadinha nas Paulinas ou em outra livraria e leve para lá para a gente estudar e aprender. Mais uma vez, a gente tem que estar sempre aprendendo, sobretudo quem faz parte da igreja de maneira ativa, como são vocês do Movimento Familiar Cristão. E dando as pinceladas do final do programa, eu vou ler aqui a frase de encerramento: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então que nesta quaresma e nesta Semana Santa procuremos servir e dar a vida, porque se nós temos fé e acreditamos em Cristo, e que Cristo existe e está em nós, se nós temos Cristo em nós, nós devemos então viver isso realmente, não pitorescamente, mas com a realidade, vivendo, servindo, procurando ajudar o próximo. E assim fazendo, estamos vivendo o Cristo que está em nós através da nossa fé. Chegamos, meu caro telespectador, ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, da TV Maceió, pela audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir.